Você já escutou o termo pós-verdade? Se sim, parabéns, você está entre um grupo seletíssimo de pessoas que vão além dos fatos. Você vai além das notícias. Se você não faz a menor ideia do que esse termo quer dizer, deixa eu tentar te explicar. Essa expressão pós-verdade foi eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. A pós-verdade definiu o ano de 2016. Isso porque atualmente os fatos importam muito menos do que aquilo que as pessoas escolheram acreditar. Ou seja, são tempos em que a verdade foi substituída pela opinião. Tal conceito se desenvolveu especialmente com o crescimento de publicações falsas nas redes sociais. É tanta notícia falsa sendo espalhada que está cada vez mais difícil acreditar na verdade. E quando uma notícia falsa atinge o nosso emocional, ficamos vulneráveis e suscetíveis a tomar decisões erradas ou precipitadas. Quer ver então quando essas notícias afetam a nossa moral cultural? Aí é para acabar. Corro logo para minha rede social, já deixo o evangelho de lado e começo. Tem que matar! Vagabundo não precisa de perdão! Ao meu ver, parece que um caminhão de tecnologia chegou ao Brasil e basculou tecnologia aqui e não estamos sabendo lidar com essas ferramentas de forma adequada. E também não temos tempo para aprender de forma coerente e sóbria. Chegamos ao tempo da pós-verdade. Ser o primeiro a publicar é a melhor coisa. Se eu vejo um acidente, nem pergunto se precisa de ajuda. Ligo logo o meu celular, ligo a câmera e começo a filmar. A minha concepção é, eu preciso informar os irmãos da minha igreja para eles não passarem nessa rua. Afinal, isso aqui é algo de utilidade pública. Não importa se é verdade ou não, eu fui o primeiro a publicar. Será que chegamos ao paradoxo da Matrix? O que é verdade? Ou quem define o que é verdade? Será que eu sou real? Ou será que eu já sou virtual? E nós, cristãos, como estamos lidando com essas mentiradas todas? Afinal, o pai da mentira é o diabo. Um cristão pode passar notícias sem checar se ela é verdade ou não? Eu sou Fabrício Mendes, eu sou cristão, eu sou verdadeiro e a Skynet não vai me pegar. Por que você me trouxe aqui? John Connor, eles estão me vendo. E agora, o que eu faço? Você não pode ser localizado, então mandaram uma TX de volta no tempo para eliminar seus aliados. Saio correndo e abandono o canal? Jesus Cristo, John! Não, peraí, você nem deveria existir. O que é isso? O julgamento final é inevitável. Vai encontrar um jeito de destruí-la. Improvável. Sou obsoleto como máquina. TX é mais veloz, potente e mais inteligente. Essa TX é do demônio. Isso não é de Deus não, cara. Minha presença neste tempo foi antecipada. TX foi criada para exterminar outros organismos cibernéticos. Você nem existe, você nem é real. Ah, beleza. Maravilha. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você está me vendo pelo Facebook e é uma pessoa real e não é um robô da Skynet, aproveita, já vai lá no www.youtube.com/alfacdo, já se inscreve, já deixa aquele seu like maroto no vídeo, pois no final do vídeo você vai esquecer mesmo, tudo bem? Conto contigo. Lógico que o objetivo desse vídeo não é falar da teoria da conspiração, e sim falar da nossa cosmovisão desse mundo doido em que estamos vivendo. Já percebeu que cada pessoa tem a sua verdade? E a verdade de uma pessoa pode mudar de acordo com o tempo e a circunstância? As pessoas acreditam que espalhar notícias falsas, elas estão firmadas ao seu tempo. É como se quisessem demonstrar, olha como eu domino a tecnologia. O que acontece quando confrontamos esse tipo de pensamento com a Bíblia Sagrada? Até que ponto o pensamento pós-moderno influencia as pessoas na percepção sobre a Bíblia? Certa vez Jesus disse que ao conhecer a verdade seremos libertos. Mas essa libertação em que Jesus está se referindo é a libertação do pecado e toda a imundície que o pecado trouxe e traz sobre nós. Mas dando vazão ao texto, como cristãos preocupados com a verdade, devemos também buscar conhecimento dos fatos e das narrativas. Uma inverdade compartilhada várias vezes, ao final do dia, ela se torna uma verdade absoluta, a ponto de corrermos todos ao supermercado ou achar que a campanha da vacinação contra a influenza
faz parte de uma conspiração mundial para acabar com 50% da população mundial. Eu tive que escutar isso, cara. As fake news nos levam ao colapso. E quando elas viajam embaladas com algum texto bíblico, principalmente com os textos apocalípticos, aí sim, aí a histeria chega ao seu grau máximo do absurdo. Essas notícias, elas deveriam correr até cair na mão de um crente, aquele que crê no Senhor e faz dele o seu braço forte, porque um cristão nascido de novo sabe que a bondade do Senhor é eterna e até que Jesus venha em glória teremos aflições, mas não desanimaremos. Um cristão deveria saber que essas inverdades que contrariam a palavra calam-se diante da verdade absoluta que Jesus deixou e os evangelhos não mostram. A Bíblia Sagrada fala sobre a verdade. Ela não faz uma discussão filosófica de termos ou conceito. Um exemplo é lembrar quando Jesus esteve diante de Pilatos no seu julgamento. O governador queria que Jesus confessasse que ele era rei, pois assim ele teria um motivo político para condenar Jesus, pois Jesus estaria querendo usurpar do poder dele. E Jesus disse a Pilatos: o Senhor está dizendo que eu sou rei. E para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A verdade para Jesus não é propriamente um conceito, é uma realidade tão concreta que tudo se esclarece em suas próprias palavras ditas e escritas. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que Jesus ele não afirma conhecer um caminho, ou que ele vai indicar para nós um caminho. Ele é o religare, ele é a religião que leva o homem a Deus. A verdade só é absoluta a partir de Jesus. Todo propósito existencial humano, toda busca por um sentido na vida, passa a fazer sentido quando começamos a andar por esse caminho. Se o caminho a trilhar não é o caminho da verdade que está em Jesus, esse caminho é o caminho do cansaço, da tristeza, o caminho que não é direito. E em Jesus tudo se fez e tudo se faz. O êxtase, o frenesi, o sentido para as nossas mazelas, ele é a âncora de nossa vida. A verdade para o cristão não pode ser um conceito, uma filosofia ou um mantra que eu vou repetir todos os dias, que eu vou olhar para o espelho, que eu vou escrever 200 vezes. Não, isso é mantra. Isso não é coisa de Bíblia, não. Isso é coisa de budismo, de hinduísmo, das seitas politeístas. Nós não, nós temos um Deus, nós acreditamos na verdade absoluta da palavra de Deus. E se você usa isso, meu irmão, eu quero dizer para você que você não está com a verdade bíblica. Dizer mantra não, nós vamos para a palavra, naquilo que Jesus disse. Esse sim é o que o cristão tem que fazer. Então, a verdade para nós cristãos, ela não pode ser um conceito. Ela tem que ser algo real. Pois quando nós propagamos inverdades ou aceitamos a pós-verdade, a vida de Cristo não está em nós. A verdade de Jesus só pode ser vista em nós quando vivemos ela no dia a dia. O ensino da Bíblia se faz muito mais por meio de uma vida exemplar do que simplesmente por uma sala de aula. E isso não significa que o ensino teórico não seja importante. Ele não pode estar desacompanhado de uma vida consagrada, de uma vida prática. Então sim, nós temos que estudar a palavra, nós temos que aprender a palavra de forma correta, de forma coerente, de forma didática, de forma pedagógica, mas porém nós precisamos expressar essa palavra através das nossas atitudes, através daquilo que sai da nossa boca. Aí sim, aí nós somos considerados como cristão. Até então não. Até então nós somos considerados alguém que está apaixonado por Jesus. Para esse mundo fake news, a Bíblia é muito chocante, a Bíblia é arbitrária. Quando as palavras recebem 1001 interpretação, ter uma palavra que se fez carne, que é Cristo, nos dá uma orientação e segurança. Para não cairmos no pecado da mentira, devemos sempre estar lendo a Bíblia e não simplesmente repetindo o que dizem sobre ela. Não caia nessa.
Verifique as fontes de sua notícia antes de clicar em compartilhar. Encha seu coração da esperança do Evangelho. O Evangelho produz vida. O Evangelho liberta o escravo do pecado. Abra seus olhos. Você perde muito tempo tentando provar que sua teoria política está correta e deixa de lado a verdade, a única que realmente traz esperança, que é o Evangelho. Político nenhum, plataforma política nenhum trará esperança para o Brasil. O Evangelho sim, Cristo sim, porque Ele sim é a nossa esperança. Nenhum presidente, nenhuma forma de governo humano pode solucionar nosso problema, porque nosso problema, a raiz dele é o pecado, nosso problema é do pecado. Então somente aquele que perdoa o pecado, somente aquele que tira da minha vida o pecado, que faz eu entender que agora eu não vivo mais por mim, que eu sou ressuscitado em Cristo e que eu vivo por Cristo, somente Ele consegue solucionar o meu problema, porque daí eu vou entender que eu vivo nessa vida aqui, que eu vivo nesse mundo, porém eu vivo por Cristo, para Cristo. Então agora, nesse momento, toda a inverdade que chega embalada em discurso apocalíptico de besta que vai levantar Jerusalém, ela cai por terra, porque a minha verdade está concretizada, está solidificada naquele que morreu na cruz, naquele que tem a mão furada, naquele que foi para o céu em corpo de glória e disse que um dia iria me buscar e que deixou o Consolador para que pudesse me ajudar nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Não aceite, meu irmão, essas mentiradas que anda falando e tal, não aceite discurso de ódio. Deus é conosco, Deus é Ele que nos trará a vitória. Pode ter certeza disso, que lugar de crente é no céu, cara. Pode ter certeza disso. Fique com Deus, tome cuidado, não fique espalhando notícia falsa. Quando notícia falsa cair sobre você, manda lá embaixo dizendo assim: o Deus que eu sirvo, Ele me livrará disso. E mesmo que Ele não me livra, Ele me dará condições de contornar essa situação. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que fez todas as coisas, inclusive o mal. Fique com Deus. Até a próxima, querendo Deus. Tchau.